Pode o fogo nascer do silêncio, carregado como uma brasa secreta no oco do peito de um homem, até a noite em que devora tudo? Podem hinos da meia-noite, feitos para louvar o céu, ocultar a fumaça que sobe do juízo da terra? E pode a paciência de um só homem, emperrada sob correntes, feridas e orações, incendiar-se numa chama tão feroz que até a própria história treme em sussurrar seu nome? Geórgia, 1841. Os sinos da meia-noite dobravam para a missa, suas notas tremendo no ar gelado, chamando senhores à devoção e almas escravizadas às sombras, mas por baixo dos hinos o silêncio movia-se com um ritmo diferente. Era um silêncio pesado de dívidas, cada badalada do sino mais uma entrada num livro de dor, prestes a ser saudada em fogo. Antes de descermos a esta história de silêncio, fogo e lenda, detenha-se aqui comigo. Não são fábulas, são fragmentos de verdade enterrados fundo no solo, esperando vozes corajosas o bastante para se lembrarem. De Punco. Se você quer seguir histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades ocultas, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. A Geórgia em 1841 não respirava e soava em brasas. A própria terra parecia suspensa entre beleza e crueldade. Campos de algodão se estendiam como mares brancos sob o sol de inverno, cada capulho afiado como espinho, cada haste vergando sob o peso do lucro e da dor. O ar carregava a doçura da fumaça de pinho e o amargor da cinza, pois de cada chaminé se erguia uma casa construída sobre a servidão. A plantação se estendia larga, sua casa rangendo de idade e arrogância. Ciprestes ladeavam os caminhos como testemunhas solenes, suas sombras longas e inflexíveis. Ao amanhecer, os campos não despertavam com cantos de pássaros, mas com o farfalhar de correntes e os gemidos suaves de corpos que acordavam antes que seus próprios espíritos despertassem. Os escravizados levantavam-se em silêncio, suas costas curvadas antes mesmo de o sol tocar o horizonte, seus sopros transformando-se em névoa no frio, como se suas próprias almas lhes fossem arrancadas a cada exalação. Dentro da casa grande morava o calor. Lareiras estalavam e rugiam, pisos polidos brilhavam com o labor de mãos invisíveis, e cada canto sussurrava a indulgência. As botas dos senhores retumbavam sobre as tábuas, como tambores de autoridade, enquanto suas gargalhadas enchiam os corredores com o som da posse. Para eles, o tempo era algo a comandar. Estações eram lucros, o clima era colheita, e vidas não passavam de números a contabilizar. Os escravizados moviam-se como sombras entre aquelas paredes, carregando bandejas de comida pesadas de aromas, porco assado, pão fumegante, melaço pingando espesso como piche. O contraste doía. Aqueles que cozinhavam aquilo muitas vezes umedeciam os lábios não de fome, mas por reflexo, pois a fome era companheira constante, roendo fiel como qualquer cão acorrentado à porta. Nas cabanas, espalhadas atrás da casa grande, as ceias eram parcas, fubá, feijão, restos roídos de ossos já descarnados, e, no entanto, naquelas cabanas outra chama tremeluzia. Sussurros enrolavam-se pelas vigas, canções baixas murmuravam como fios atando corações, e o silêncio tornava-se sua própria língua, de resistência, de paciência. O inverno pesava duro, a geada grudava nas venezianas, e os campos cintilavam sob luz pálida, mas estação alguma suavizava o trabalho. Dedos rachavam contra caules gelados, costas dobravam-se até que espinhas gritassem, e o chicote do feitor cortava o ar como um segundo vento. O açoite nem sempre caía, mas sua ameaça bastava para fazer o silêncio abaixar ainda mais a cabeça. E o silêncio, sempre o silêncio, era a sobrevivência. Falar demais era convidar suspeita. Demorar-se demais era tentar o chicote. Assim, o silêncio tornou-se uma segunda pele, um manto tecido mais apertado a cada ano que passava. As noites não traziam verdadeiro descanso. Os corpos escravizados retornavam às cabanas, ombros caídos, roupas úmidas de suor e geada,
mas seus olhos carregavam uma chama secreta. Ao redor do brilho fraco de uma vela escondida, histórias eram murmuradas, histórias de ancestrais que já haviam suportado correntes, histórias de espíritos que os guardavam, histórias de uma justiça que poderia ser lenta, mas nunca dormiria. Essas histórias não se erguiam em voz alta. Entrelaçavam-se pelas frestas das cabanas como fumaça, alimentando o livro da memória. A plantação estava viva de ruídos, e ainda assim cada som parecia ecoar com ameaça. O rangido das tábuas na casa grande carregava o peso de passos que decidiam destinos. O chocalhar de chaves no bolso do senhor era mais terrível que trovão, pois chaves significavam fechaduras, fechaduras significavam correntes, e correntes significavam um silêncio profundo demais para se romper. Até objetos comuns, agulha de costura, panela, corda, ganhavam um brilho estranho e ominoso. Ferramentas de vida tornavam-se símbolos de controle, cada uma lembrando aos escravizados que nada do que tocavam lhes pertencia de verdade. Mas as próprias estações começaram a semear rebelião. Os pinhais, além dos campos, sussurravam diferente no inverno. O vento carregava não só frio, mas segredos, de como o fogo podia mover-se veloz, de como madeira seca ardia como pergaminho, de como a fumaça podia engolir uma casa inteira. A natureza, indiferente e eterna, aguardava. E aqueles forçados a labutar sob seu peso escutavam com os sentidos aguçados. O senhor daquela plantação orgulhava-se da ordem. Seus registros eram limpos, suas colheitas fartas, seu banco na missa da meia-noite polido para que os vizinhos o vissem piedoso e respeitável. Mas sob seu teto a ordem rachava. Um menino, surrado com crueldade, manquejou por semanas, seu silêncio mais alto que gritos. Uma mulher com cicatrizes ao longo dos braços fitava os filhos com um olhar que falava de futuros negados. E um homem, alto, forte, com cicatriz profunda cruzando os ombros, contava cada injustiça em silêncio. Ele era livro-caixa e testemunha ao mesmo tempo. Todas as noites, enquanto a geada se agarrava às venezianas e a casa grande dormia pesada de vinho e hinos, o silêncio escrevia suas entradas. O berro do feitor no campo virava uma linha, o chicote outra. A fome gravava-se como tinta, e sempre, sempre, o fogo dentro dele fumegava. Era paciente, disciplinado, quieto, mas nunca se apagava. As noites da Geórgia carregavam então uma quietude peculiar. O céu, vasto e frio, pendia baixo de estrelas, como se o próprio céu se inclinasse para assistir. Os ciprestes erguiam-se como guardas, e os campos brilhavam pálidos ao luar. Naquele sossego, as pegadas dos escravizados apertavam a terra congelada como assinaturas esperando que a história as lesse. A casa acreditava-se eterna, imune a consequências. Suas colunas brancas erguiam-se altivas, o telhado cintilava de geada, e as janelas refletiam luz de vela como olhos satisfeitos de certeza. As paredes não veem o que o silêncio recorda, vigas não ouvem o que os sussurros prometem, e neste solo, silêncio não era ausência, era tempestade em formação. Logo, os sinos dobrariam para a missa da meia-noite. Logo, a casa se encheria de canto e oração autojusta. Mas já, invisível, inaudível, a brasa da história esperava no peito de um homem. Seu nome nunca era pronunciado nos salões do Senhor, não como o nome de um homem deve ser dito. Para o livro da casa, ele era um número, um dorso curvado em rendimento, um corpo contado entre posses. Mas no silêncio do próprio peito, carregava o seu verdadeiro nome, pesado e intacto. Carregava-o como quem carrega uma chama em concha contra o vento, oculta, frágil, mas viva. Seus ombros traziam cicatrizes que mapeavam sua história, cada vergão uma entrada, cada açoite um lembrete escrito na carne. Algumas cicatrizes haviam empalidecido, como tinta antiga, enquanto outras se mantinham altas e cruas, linhas recentes num livro infinito de crueldade. Ele não as tocava, não precisava. Elas pulsavam, mesmo invisíveis, zumbindo de memória sempre que o ar frio rispava sua pele. Lembrava-se da voz da mãe, embora o tempo a tivesse afinado em sussurro. Ela cantara para ele, em tempos em que ainda era pequeno o bastante para sentar no colo:
antes de o feitor arrastá-lo ao campo. Suas canções eram baixas, carregadas de tristeza, mas havia poder nelas também. Paciência, meu filho, dissera. Paciência é a única arma que eles não podem arrancar de ti. Ele carregou aquela palavra como ferro nos ossos desde então. A paciência virou silêncio. O silêncio virou sobrevivência. E o silêncio, a cada ano, transformou-se em algo mais afiado que qualquer lâmina. Cada humilhação tornava-se peso no livro. Lembrava-se da manhã de inverno em que a bota do Senhor lhe prensou o rosto na terra congelada, o riso dos homens acima dele soando mais alto que os sinos da missa. Aquilo foi uma entrada. Lembrava-se da criança arrancada dos braços da irmã, vendida para o sul antes de o dia nascer. Outra entrada. Lembrava-se da fome, das noites em que as sobras eram poucas demais, e o vazio no ventre parecia um poço escavado por mãos que nunca descansavam. Outra entrada. O livro enchia-se sem fim, linha após linha, até parecer que o próprio ar que ele respirava carregava sua tinta. Falava pouco, mas seu silêncio não era vazio, era acúmulo. Seus olhos, sempre baixos no campo, ardiam por dentro com um fogo que ninguém via. Suas mãos, cheias de bolhas por algodão e corda, cerravam-se não só contra a dor, mas contra a memória. Cada fio que puxava, cada pedra que erguia, pesava-se contra as dívidas que lhe eram devidas por aqueles que reivindicavam domínio sobre seu corpo, mas não sobre sua alma. A noite deitava-se na cabana entre outros, corpos juntos contra o frio. A vela tremeluzia tênue, projetando sombras como espíritos na parede. Ele ouvia mais do que falava. Ouvia os gemidos de homens exaustos, os soluços abafados de mulheres, as respirações suaves de crianças que sonhavam em correntes. Ouvia até que seu silêncio se esticasse longo, e nesse silêncio escrevia seu livro. O chicote do feitor virava outra linha. A mão do senhor no braço de uma mulher, outra. As risadas de convidados que ceavam no calor, enquanto ele gelava do lado de fora da janela, outra. Mas nem todas as entradas eram de dor. Algumas eram de memória, doces, fugazes, porém poderosas. Lembrava o cheiro de pinho após a chuva, quando fora menino correndo descalço, antes que o açoite o reclamasse. Lembrava o som das cantigas da mãe. Lembrava os olhos da irmã, escuros e firmes, mesmo quando as lágrimas lhes sulcavam o rosto na manhã em que a criança lhe foi tomada. Essas também eram entradas. Não dívidas a cobrar, mas promessas a honrar. Pois silêncio não era só livro-caixa, era herança. Aprender a observar, a esperar. Conhecia o ritmo da plantação melhor que o próprio Senhor. Sabia quando as botas do feitor golpeavam o chão, quando os cães eram alimentados, quando as chaves giravam nas fechaduras. Sabia a hora em que os lampiões minguavam e o fogo baixava. Sabia quando a risada na casa se desfazia em silêncio bêbado. Esses detalhes, miúdos como migalhas, juntava-os na mente como pedras formando alicerce. Cada injustiça o endurecia, mas também o aguçava. O silêncio lhe ensinara que vingança não é fúria, é paciência. Um chicote arde por um instante, mas o fogo espera anos, se preciso. E seu fogo esperara por tempo demais. Houve momentos em que ele entrava no mato, nem que fosse por um fôlego roubado entre tarefas. Ali, no sussurro das árvores, sentia algo mexer mais fundo que a raiva. Os ciprestes lhe sussurravam, sombras longas e graves. O vento nas ramagens soava como o murmúrio dos ancestrais cujos nomes haviam sido apagados, mas cujos espíritos ainda caminhavam. Ele pousava a mão no tronco, áspero e frio, e sussurrava seu próprio voto: não morrerei como silêncio. Falarei em fogo. Nesses momentos o livro da dor tornava-se mais que memória, tornava-se profecia. Ele não rezava como os senhores rezavam. Observou-os ajoelharem nos bancos, vozes erguidas em canto, mesmo enquanto as botas prensavam vidas no chão. O Deus deles não lhe falava, mas no silêncio, na fome, nas cicatrizes, sentia a presença de algo mais antigo, algo que não exigia hinos nem vitrais, algo que mantinha a conta mais fielmente que qualquer livro. Acreditava que esse espírito, silencioso como ele, caminhava ao seu lado. E numa noite, quando os sinos tocassem para a missa,
esse espírito guiaria sua mão. Os outros escravizados viam isso nele, embora ninguém dissesse em voz alta. Viram como seu silêncio se adensou, como seus olhos pousavam na casa não com medo, mas com paciência. Viram como suas mãos demoravam junto às ferramentas, não por ócio, mas como se as medisse contra algo maior. Não nomearam aquilo, pois nomear era convidar a morte, mas em seu próprio silêncio entenderam. Há dívidas pesadas demais para carregar para sempre. Ele lembrava a primeira vez que tocou fogo, criança. A ferroada, a bolha rápida, o modo como a mãe o repreendeu soprando de leve sobre a queimadura. O fogo era castigo e conforto, e agora, décadas depois, carregava essa lembrança como presságio. O fogo dói, sim, mas também purifica. O fogo devora sem distinção. O fogo silencia, senhores, tão facilmente quanto silencia a noite. A cada noite, deitado nas tábuas ásperas da cabana, fechava os olhos e revirava o livro na mente. Não imaginava a fuga. Não era esse seu caminho. Não sonhava com liberdade como dádiva. Não, sonhava com equilíbrio, com a balança pendendo, com dívidas enfim quitadas na língua que os opressores não poderiam confundir. As botas do senhor, o chicote do feitor, os gritos de crianças arrancadas das mães. Tudo somado, tudo tintado em silêncio. E o silêncio só pode conter tanto antes de queimar. Ele esperaria até os sinos dobrarem para a missa da meia-noite. Esperaria até a casa do senhor e se encher-se de canto, de arrogância, de certeza despreocupada. E então o silêncio terminaria. O livro se fecharia. E o fogo falaria? O livro estava cheio. Cada cicatriz, cada fome, cada humilhação gravou seu lugar, até que o silêncio já não pudesse conter o peso. Ainda assim, ele não agiu com pressa. Raiva é chama que sobe rápido demais, mas vingança. Vingança tem de ser fogo lento, atiçado, nutrido, alimentado com paciência até tornar-se imparável. Por semanas antes da missa da meia-noite, iniciou sua preparação. Não às claras, não com palavras ou sinais. Só as mãos sabiam, só os olhos mediam, só o silêncio tramava. Para os outros, era apenas um homem cansado, seguindo o compasso do labor. Mas por dentro, cada passo era rito, cada gesto, linha escrita no ato que viria. Na casa grande levou lenha ao lar, dispondo cada tora com cuidado deliberado. Os dedos roçavam o atiçador de ferro, as brasas brilhando, fagulhas subindo com um sibilo. Ali o fogo lhe falava no respiro do braseiro. Estudou como o pinho seco crepita, como o carvalho retém a chã por mais tempo, como uma única brasa soprada salta em fúria. Guardou esse saber no silêncio, armazenando-o como lâmina oculta sob pano. Nas cozinhas, fumaça se enrolava sobre panelas de água fervendo. Esfregou o fulgor escuro do metal, mãos enegrecidas de cinza. Água e fogo, dois elementos à espera de conspirar. Aprendeu quão depressa o óleo derramado pega, como o pano embebido em gordura vira isca. Cada gesto de trabalho era, para ele, lição de ruína. Até a sala de costura sussurrou seu papel. Juntou retalhos despercebidos, franjas de roupas descartadas. Pareciam inúteis, mas ele via neles fibras de sandália. Em silêncio, carregou-os de volta à cabana, dobrados sob a camisa, colados ao peito. A corda estava sempre por perto, atando fardos, amarrando cargas, pendendo como serpente das mãos do feitor. À noite, enrolava-a nas palmas, testando-lhe a força. Corda podia prender, mas também conduzir. Uma vez incendiada, tornava-se estopim. Imaginou-a fulgindo, levando fogo, como veia de juízo pelo coração da casa. Cada objeto mudava sob seu olhar. Correntes já não tilintavam só como correntes. Dobravam como sinos marcando a hora do acerto. Chaves, pesadas no bolso do senhor, não significavam cárcere, mas fragilidade, pois fechaduras só atrasam quem não tem fogo. O livro lhe sussurrava. Tudo que usam para te prender há de libertá-los de suas ilusões. À noite, na cabana, ensaiava sem som. Os outros dormiam ou fitavam a escuridão, com seus próprios livros de dor pesando sobre o peito. Só ele movia-se em ritual. Traçou as arestas do sílex que achara no campo,
faiscando uma vez, de leve, para prender a fome da faísca. Soprou sobre os retalhos reunidos, vendo a brasa fumegar, morrer, voltar. Cada sopro era prática, cada fracasso, lição. Não falou com ninguém, mas escutou o silêncio como se o instruísse. O silêncio lhe disse quando esperar. Disse-lhe para onde o vento levaria a fumaça. Disse-lhe que a vingança não pode tropeçar na pressa, pois um passo em falso tornaria eterno o livro sem justiça. Houve noites em que sonhou o fogo com nitidez demais. Viu a casa já ardendo, colunas brancas ruindo, janelas rubras de inferno. Acordava com suor gelando as costas, o coração em disparada, mas nunca se apressou. Sonhos eram presságios, não comandos. Deixou que o enrijecessem, não que o apressassem. O inverno engrossou, a geada estendeu-se pelo chão como mortalha branca. A plantação preparou-se para o Natal, senhores guarnecendo os salões, velas nas janelas, coros ensaiando hinos para a missa da meia-noite. Os escravizados obrigados a polir a prata, varrer o soalho, assar bolos cujo doce não provariam. Cada tarefa virou insulto, mas também oferta ao plano. Poliu os castiçais mais do que o necessário, fitando a cera derretida, medindo quanto a chama a devorava, empilhou lenha mais alto, estudando qual madeira racha fácil, qual retém brasas longas. Observou as crianças da casa pendurarem enfeites em ramos de pinho, vidro delicado que cintilava como lágrima congelada, e pensou apenas em quão facilmente o vidro estilhaça quando o calor o consome. A noite se aproximava, cada dia contado como contas de rosário. Sabia que o momento viria na missa da meia-noite, quando os senhores e convidados em gala deixariam a casa brilhando, porém desguarnecida. Suas vozes erguer-se-iam em hinos, seu orgulho na piedade, enquanto silêncio e fogo conspiravam atrás deles. Passou a ver a vida não como correntes, mas como preparo. As cicatrizes nas costas não eram meras feridas, eram brasões talhados pela injustiça que exigiam chama. A fome no ventre não era fraqueza, mas combustível, afiando a paciência até o fio mortal. Até o luto, da ausência da mãe, dos olhos ocos da irmã, dos choros de crianças vendidas, deixou de ser desespero para virar sílex batendo faísca. Cada humilhação, cada perda, cada açoite fora guardado para isto. O livro não era só memória, era planta. Na véspera da véspera de Natal, caminhou à beira do bosque, onde os ciprestes se erguiam escuros e solenes. Pousou a mão na casca, sussurrando ao silêncio como a espíritos idos. Jurou em voz baixa, porém firme, que o fogo falaria por eles. As palavras sumiram no ar frio, mas sentiu as árvores absorvê-las, sentiu as estrelas testemunhá-las. De volta à cabana dispôs as peças, pano rasgado em tiras, mergulhado na gordura das cozinhas, sílex escondido sob uma tábua solta, corda cortada curta, enrolada apertada, um caco de vidro, afiado bastante para ferir, metido no forro da camisa. Cada item, ordinário, cada item, agora carregado de juízo. Pôs tudo diante de si, como num altar. A vela tremeluzia sobre eles, e naquele brilho tênue, deixaram de ser ferramentas de labor, viraram relíquias de vingança. No dia da missa da meia-noite, moveu-se como em oração. Cada passo, cada gesto, deliberado. Levou lenha à casa, mas as mãos tremiam não de frio, e sim pela proximidade do acerto. Poliu, serviu, curvou-se, seu silêncio mais fundo que nunca. Um silêncio tão pesado que parecia comprimir o ar. Os senhores não viram. Viram apenas obediência, a curvatura habitual dos ombros, a máscara oca da servidão. Não viram o fogo acender-se nos olhos, nem o rito escrito no silêncio. Quando o sol caiu, os sinos começaram a repicar pelo campo. O som pretendia convocar devoção, mas para ele cada badalada era batida de tambor da vingança. Os senhores vestiram-se de fino, riso afiado, velas luzindo enquanto se aprontavam para a noite santa. Seguiu-os com o olhar ao partirem para a capela, a casa grande ficando num brilho contido, janelas acesas, vasto silêncio. Quando seus passos sumiram pelo caminho,
Ficou sozinho no terreiro, a geada estalando sob os pés. O livro estava encerrado. Voltou-se à cabana, onde as ferramentas da vingança o esperavam na sombra. Seu silêncio tremia agora, não de medo, mas de antecipação, pois naquela noite o silêncio queimaria, e o fogo falaria a língua que os senhores jamais conseguiriam calar. Os sinos repicavam pela noite congelada. Seu som vinha da capela estrada abaixo, onde senhores e vizinhos se reuniam em seda e lã, vozes erguidas em hinos. Noite feliz subia aos céus, mas na plantação o silêncio assumia outro significado. Não era santo, não era paz, era juízo. A casa erguia-se orgulhosa e branca contra a escuridão, suas janelas cintilando com luz de velas. Guirlandas de pinho pendiam das portas, o aroma de pão assado ainda rondava os salões. Parecia eterna, como se até o tempo e a geada se curvassem à sua imponência. Mas naquela noite, suas colunas não sobreviveriam ao silêncio que se movia contra ela. Ele saiu das sombras da cabana, o sopro em névoa no frio. O chão estalava sob os pés descalços, cada passo lento, deliberado. As mãos tremiam não de medo, mas do compasso firme da resolução. Não carregava espada nem arma, apenas os instrumentos reunidos em silêncio. Retalhos de pano embebidos em gordura, corda enrolada, um caco de vidro, o sílex escondido na palma. O livro escrevera esta noite, e agora ele a fecharia com fogo. Cruzou o pátio, o ar da noite mordendo-lhe a pele. Os cães, presos perto dos celeiros, se agitaram, mas não latiram. Talvez também sentissem peso do silêncio, denso como geada. A casa crescia a cada passo, janelas piscando como olhos vigilantes. Mas olhos não veem vingança quando já está em marcha. Dentro o braseiro no lar ainda pulsava, brasas vermelhas respirando baixas. As paredes rangiam ao frio, vigas estalando como ossos em corpo velho. Cada som se ampliava, o pingar da cera derretida, o rangido distante de uma veneziana, o suspiro da fumaça subindo pela chaminé. A casa respirava, mas o fôlego era raso. Ele foi primeiro à sala de visitas, onde guirlandas pesavam. Tocou as agulhas de pinho, secas e quebradiças, sob os dedos. Isca perfeita. Ajoelhou-se, faiscando o sílex contra o aço, respiração estável, fagulhas caindo como estrelas minúsculas. O primeiro retalho pegou fumegando, sua fumaça tênue, mas insistente. Alimentou-o, soprando, como uma mãe incita uma criança a falar. Logo a chama ergueu-se, ávida, agarrando a guirlanda. O fogo começou como sussurro. Levou a corda, mergulhando-lhe a ponta na chama até ruborecer. Estendeu-a pelo corredor, encostando-a às cortinas. O fogo deslizou por ela como coisa viva, serpente de calor tecendo-se em direção ao veludo. O pano explodiu em laranja, luz respingando nas paredes, sombras se contorcendo como espíritos libertos das correntes. O crepitar engrossou, madeira estalando, brasas cuspindo. A casa remexia-se, protestando, como se pressentisse. As vigas gemiam, os caibros estremeciam. Ele ficou no centro, olhando, não com frenesi, mas solenidade. Não era furor, era juízo realizado em ritual. Moveu-se de sala em sala, calculado. No salão de jantar tombou uma vela sobre a toalha, as chamas correndo pelo tecido. Pratos estilhaçaram-se ao calor, cálices tombaram, o vinho chiando ao tocar o fogo. O banquete preparado para a celebração santa transformou-se em fumaça. O fogo subiu a escada, devorando o tapete estendido por mãos escravizadas, infiltrando-se nos aposentos onde sedas e livros repousavam desprevenidos. Cortinas encurvaram-se em negro, papel de parede empolava, retratos de ancestrais fendiam-se e pingavam fuligem de seus olhos pintados. No andar de cima, ele parou diante do escritório do senhor. O cheiro de tinta e couro pesava no ar, prateleiras carregadas de registros, os mesmos livros onde vidas humanas eram reduzidas a números. Incendiou-os primeiro, as páginas se retorceram, tinta liquefez-se, livros de lucro viraram pó. Observou-os arder com calma, tão funda que parecia o próprio silêncio inclinando-se. Agora o fogo avançava depressa, rugia pelos corredores, pressionava os tetos, arranhava os caibros. A fumaça enchia o ar, espessa, sufocante, mas ele não recuou. Ficou entre as chamas como em oração,
rosto banhado em vermelho vacilante. O calor lambia-lhe a pele e ele o acolhia. O fogo era dor, sim, mas também era libertação. Os sinos continuavam a repicar ao longe, vozes da congregação subindo em hinos alheias. Tudo é calmo, tudo é luz, cantavam, enquanto o coração da plantação era devorado em labaredas. As janelas da casa resplandeceram, luz transbordando para a noite como farol. Então veio o primeiro estalo. Vidro explodindo para fora quando as chamas tomaram os aposentos. Labaredas lamberam o céu, fagulhas subindo como um enxame de vagalumes em fúria. As colunas trincaram, a pintura branca enegrecendo, a fachada altiva envergando-se em ruína. Ele saiu ao terreiro, observando enquanto a casa gritava. Os gemidos das vigas cedendo, o estrondo dos caibros caindo, o rugir do fogo devorando a ganância, era uma sinfonia de vingança. A noite já não era silêncio, rugia justiça. Logo vizinhos veriam o clarão. Os sinos da capela hesitariam quando olhos se erguessem ao horizonte, quando a fumaça se enroscasse como mão escura nos astros. Sussurros surgiriam, primeiro em medo, depois em assombro. Mas ele não ficou para ser capturado. Recolheu-se às sombras, voltando às cabanas, onde outros despertavam. Viram as chamas, olhos abertos em terror e maravilha. Ninguém falou. Não precisavam. O silêncio carregava mais que palavras. Nesse silêncio sabiam o que fora feito. Sabiam que o livro falara. O fogo rugiu pela noite adentro. A casa desabou sobre si, ossos caindo em si mesmos. O telhado cedeu, fagulhas dispararam alto. Guirlandas viraram cinza, prata derreteu em poças, os grandes aposentos reduziram-se a escombros fumegantes. O que fora símbolo de domínio agora fumegava em ruína. E, acima de tudo, os sinos continuavam. A missa da meia-noite prosseguia, hinos se erguendo, enquanto, ali perto, a plantação ardia como se o próprio céu tivesse baixado a mão. Ele permaneceu entre os seus em silêncio, rosto impenetrável. Alguns choravam, alguns se benziam, outros apenas fitavam. Mas ninguém o traiu, pois todos sabiam. Aquele fogo não pertencia a um homem só. Pertencia ao silêncio, às cicatrizes, a cada clamor enterrado no solo. Quando a madrugada clareou pálida no horizonte, a fumaça ainda subia, negra contra o céu de inverno. A casa já não existia. Suas cinzas espalhadas, colunas tombadas como dentes arrancados de uma mandíbula outrora orgulhosa. E no ar pairava não só fumaça, mas algo mais denso. O livro fechara-se em fogo, e o silêncio enfim falara. A manhã não rompeu com canto de pássaros, mas com fumaça. A plantação já não era a casa altiva da véspera, era a carcaça enegrecida, vigas espetando o ar como costelas quebradas contra o céu pálido de inverno. Cinza caía sobre os campos como uma segunda geada, cobrindo algodão, cabanas até o próprio ar. Onde antes havia riso e oração, agora só havia silêncio. E nesse silêncio, medo. Os senhores retornaram da missa da meia-noite em cortejo de cavalos e carruagens. Suas vozes ainda ressoavam em hinos quando os primeiros rumores de fumaça chegaram à capela. No início desdenharam, achando que fosse ilusão do vento. Mas então o clarão elevou-se sobre as copas das árvores, laranja contra o negro do céu, e seus rostos empalideceram como se os hinos tivessem sido engolidos. Correram de volta à plantação apenas para encontrar o juízo à espera nas cinzas. O feitor caiu de joelhos diante dos escombros, maldições roucas, o rosto torcido em incredulidade. A esposa do senhor uivou, agarrando as saias como se a ruína tivesse dilacerado seu próprio corpo. Vizinhos cochichavam atrás de luvas, olhos fugindo não apenas para as chamas, mas para os rostos dos escravizados, que assistiam em silêncio. Pois se o fogo falar ali, quem lhe ensinara a língua? Os escravizados nada disseram, não apontaram, não choraram, não traíram o homem que levara o livro de dor às chamas. O silêncio deles era muro, intacto, mais forte que qualquer corrente. Os senhores buscaram confissão em seus olhos, ávidos por nomes, mas o silêncio não cedeu.
O medo espalhou-se entre eles como a própria fumaça, espesso, sufocante, impossível de dispersar. Rumores viajaram com o vento. Ao meio-dia, a notícia já correra por campos e rios. Uns diziam que um raio atingira a casa em plena oração, juízo descido do céu. Outros juravam ter visto uma sombra escapar ao bosque antes do incêndio começar, um homem envolto em silêncio, guiado pelos espíritos dos mortos. Alguns afirmavam que não fora homem algum, mas o próprio solo, erguendo-se para vingar o sangue que bebera por décadas. Em poucos dias os jornais estamparam a manchete. O título era contido, cauteloso: Incêndio misterioso consome plantação na Geórgia. Mas nas entrelinhas o medo vazava. Editores falavam de desordem, de rumores entre os escravizados, do perigo de o silêncio em se estar tramando. Colunas conclamavam vigilância, conclamavam senhores a apertar as correntes. Ainda assim, a tinta traía algo além do medo. Traía assombro. Pois como uma só noite podia apagar o que gerações construíram, como o silêncio podia arder mais alto que sermões. Entre os escravizados, os sussurros corriam como fumaça pelas cabanas. Nunca o nomearam, nunca falaram do livro, nunca contaram da paciência que enfim explodira, mas os olhos brilhavam ao encarar as ruínas fumegantes. No silêncio passavam história adiante. Para as crianças, embalavam canções de niná entremeadas de notas novas, melodias que carregavam aviso e esperança, paciência, criança, paciência, pois o silêncio lembra. O feitor tentou arrancar respostas. Arrastou homens ao terreiro, exigiu nomes, ergueu o chicote. Mas o açoite rachou no silêncio, e o silêncio não devolveu resposta. Quanto mais batia, mais pesado ficava o silêncio, até que até ele passou a temê-lo, pois agora o silêncio trazia o eco do fogo. Os vizinhos evitavam falar diretamente, mas em suas reuniões o incêndio pairava como espectro. Alguns insistiam que era sinal de rebelião, que novas correntes precisavam ser forjadas. Outros, em vozes abafadas, perguntavam se não seria justiça divina, seria possível que o Deus a quem cantavam na missa tivesse escolhido responder não com aguinos, mas com labaredas? A casa que antes erguera como símbolo de domínio jazia agora em ruína, sermão sem palavras. Cada vez que o vento carregava fumaça pelos campos, cada vez que cinza se infiltrava nas cabanas, sussurrava vingança. Para o homem que acendera o fogo, nenhum nome foi dito. Voltou ao silêncio como se tivesse sido engolido por ele, mãos ainda feridas de trabalho, rosto impenetrável. Mas entre o seu povo não foi esquecido. Não o chamaram herói. Heróis são nomes gravados em mármore, louvados pelos poderosos. Não. Ele se tornou outra coisa. Tornou-se sombra nas histórias, figura de paciência transformada em chama. Crianças que nunca viram sua mão riscar o sílix ainda o murmuravam anos depois, como se tivessem. Assim, o livro ultrapassou um homem só. Tornou-se história passada em segredo, remodelada a cada repetição. Uns diziam que ele entrara no fogo e sumira, espírito erguido na fumaça. Outros juravam que fora visto ao amanhecer, ereto, enquanto a casa ruía atrás dele, silêncio intacto mesmo enquanto o mundo ardia. Se viveu ou sumiu, ninguém podia dizer, mas todos concordavam. O fogo não fora acidente. Fora silêncio transformado em juízo. Com o tempo, os escombros foram removidos. Uma nova estrutura ergueu-se, menor, mais cautelosa, suas paredes pálidas, mas jamais tão altivas quanto as anteriores. A família tentou seguir, varrer a memória do fogo para o passado. Mas nenhuma pintura encobria os sussurros, nenhum hino abafava o silêncio. Anos depois, quando estranhos passavam pelo condado, eram levados aos campos, às cabanas, à casa reconstruída. Vizinhos abaixavam a voz e apontavam para os ciprestes onde a fumaça uma vez se enrolara. Foi ali, diziam, o fogo da missa da meia-noite. As palavras pesavam, carregadas de assombro, pois mesmo com o tempo a lenda ainda ardia. Os escravizados sobreviventes guardaram a história nos olhos, o silêncio mais profundo que antes. Quando novos senhores exigiam cantos, eles cantavam, mas por baixo da melodia havia algo mais denso, mais sombrio.
Quando crianças perguntavam por que o céu às vezes parecia rubro à noite, respondiam apenas: porque o silêncio se lembra. Assim, o que ficou não foram só cinzas. Foi o medo no coração dos senhores, que já não confiavam no quieto. Foi a reverência entre os escravizados, que viram o silêncio erguer-se e golpear. Foi uma lenda enraizada em solo, já saturado de memória. A casa queimara uma vez, mas a história queimaria para sempre. Os anos passaram, mas o fogo não morreu. A casa foi reconstruída, os livros refeitos, os campos voltaram a florescer brancos sob o sol. Mas no silêncio entre os estalos do chicote e os sermões, nas sombras onde sussurros corriam como fumaça, a lembrança daquela noite sobrevivia. Crianças nascidas após o fogo cresceram ouvindo-o como conto sussurrado em tons baixos. As mães ninavam com canções que traziam mais que acalento. Dentro das melodias havia brasas de aviso e esperança. Paciência, criança. O silêncio guarda seus segredos. O silêncio guarda seu fogo. Essas palavras, suaves e firmes, atavam a próxima geração à memória da vingança. Entre os escravizados, ninguém ousava falar seu nome em voz alta. Dizê-lo era arriscar que caísse em ouvidos errados, escrito em livros errados, punido em silêncio. Ainda assim, sua presença era sentida em toda parte. Quando o chicote do feitor estalava, lembravam-se do fogo. Quando a risada do Senhor ecoava pelos campos, lembravam-se da fumaça subindo ao céu noturno. O silêncio já não era só a resistência, era a arma afiada pela lenda. Os vizinhos ainda falavam daquela noite, embora suas versões variassem como o vento. Alguns juravam ter visto sombra movendo-se contra as chamas, alta e firme, como se o incêndio o obedecesse. Outros cochichavam que desaparecera na fumaça, virando espírito que ainda assombrava a plantação, seu silêncio ecoando em cada rangido da casa, em cada gemido das árvores. Poucos diziam ter sido a mão de Deus, respondendo a preces não cantadas em igrejas, mas murmuradas em sussurros de escravizados. Os jornais jamais contaram a história inteira. Escreveram sobre circunstâncias misteriosas, sobre desordem e suspeita. Nunca escreveram sobre o silêncio, sobre a paciência transformada em chama. Mas histórias não se prendem em papel. Elas vivem no solo, no ar, nos sopros de quem conhece a verdade. E esta viajou de cabana em cabana, espalhou-se além dos campos, cruzou rios, desceu estradas, seguiu com os que foram vendidos para o sul, contrabando de memória, até que já não era só história de uma plantação, mas lenda compartilhada por milhas. Anos depois, quando outros fogos surgiram, quando outras rebeliões eclodiram, alguns apontaram de volta a Geórgia em 1841. Disseram que o incêndio da missa da meia-noite fora a primeira faísca, que acendera algo maior que si. Falaram dele como presságio, prova de que silêncio não significa rendição, que o silêncio pode escolher sua hora para falar. A casa reconstruída jamais escapou da sombra da antiga, suas paredes se mantinham, os campos rendiam, mas cada rangido noturno carregava inquietação. Visitantes que passavam a noite em seus aposentos acordavam suados, jurando sentir cheiro de fumaça. Filhos do Senhor estremeciam com sonhos de luz vermelha, inundando corredores, de passos movendo-se em meio às chamas sem som. O medo persistia como corrente invisível, prendendo não os escravizados, mas os senhores. O tempo embaçou a memória em mito. O que fora homem tornou-se figura maior que carne, mais pesada que sangue. Não era lembrado pelas cicatrizes nas costas nem pelo silêncio nos olhos. Era lembrado como fogo caminhante, como silêncio rompido, como juízo cumprido quando os sinos dobraram e os hinos subiram. Tornou-se não nome, mas eco, assombrando campos muito depois de suas pegadas sumirem. Assim, a lenda cresceu, que em noites de geada, se o vento mudasse, ainda se ouvia o estalar do fogo no silêncio, o tinir de correntes se desfazendo, o sussurro da vingança levado na fumaça. Diziam que o próprio solo ainda tremia, que se encostasse o ouvido, podia-se ouvir o som de um livro se fechando. Para os senhores, a lenda virou aviso. Passaram a temer o silêncio,
temer o olhar baixo por tempo demais, os lábios cerrados sem resposta. Já não confiavam no quieto, pois aprenderam tarde que silêncio nunca é vazio, é espera. Para os escravizados, a lenda era mais que medo, era herança, era prova de que, mesmo em correntes, alguém podia revidar, que paciência não era fraqueza, mas força, que silêncio podia carregar uma chama tempo suficiente para consumir uma casa erguida na crueldade. E, conforme os anos viraram décadas, conforme gerações se passaram, a história não se apagou. Foi recontada sob estrelas, nos campos, nas cabanas. Cada relato mudava, cada detalhe se moldava, mas a verdade permanecia. O silêncio se lembra, o silêncio espera, o silêncio arde. E assim, o homem que um dia caminhara descalço sobre o chão gelado, carregando retalhos e sílex, tornou-se mais que ele mesmo. Virou sombra no canto da história, fantasma no reflexo do fogo, lembrança esculpida no silêncio. Os sinos que dobraram naquela noite ainda repicam na memória, não por hinos, não pela missa, mas pela vingança. A meia-noite fora a hora deles de triunfo, a meia-noite tornou-se a hora dele de juízo. Ainda hoje, quando fumaça sobe no ar de inverno, quando os sinos soam sobre campos gelados, alguns dizem que sua presença paira, que anda onde o silêncio se acumula, onde a paciência fumega, onde livros de dor pesam demais, que seus passos ecoam não atrás, mas adiante, carregando-se para cada luta que ainda virá. E talvez estejam certos, pois silêncio não termina. Silêncio é livro, e livro nunca esquece. Fogo consumiu a plantação da Geórgia, mas a lenda consumiu a própria história. Tornou-se presença assombrada, meia verdade, meio mito, eterna. E nesse eco, uma verdade resiste. O silêncio pode curvar-se, sofrer, sangrar, mas o silêncio sempre se lembra da hora de falar. E quando fala, fala em fogo,